Gente, a intenção aqui não é da gente fazer esse debate pelo simples prazer de ter um debate de falar de futebol, né? Hoje, mais cedo, a gente conversava com o Mauro César por telefone, e ele comentou como, no modelo alemão, tentaram também acabar com essa possibilidade de você ver jogo em pé, tentaram aumentar o preço dos ingressos, e houve resistência. O pessoal lá gritou muito, né? Houve uma organização de torcedores para que isso não acontecesse, e hoje você tem um preço do ingresso que não subiu, você tem a possibilidade de você ver o jogo em pé nos setores dos estádios. E, de fato, o que falta para a gente aqui talvez não seja nem mobilização, porque se a gente vê, né, Mauro César, desde o final do ano passado, o Comitê Popular da Copa tentou se mobilizar, a gente fez diversos atos públicos, fizemos debates, tentamos pautar a imprensa sobre os abusos e as arbitrariedades que estavam acontecendo no processo para o Maracanã, tentamos botar esses debates na imprensa e mesmo nos meios públicos, e isso não foi possível, né? A gente teve um resultado que não foi possível de colocar esse debate como algo central para a política pública dos próximos anos, voltada para o esporte, voltada para o Maracanã. A gente tem os novos movimentos de torcedores também, que estão surgindo, a Associação Nacional de Torcedores, a Frente Nacional de Torcedores, que começam a ter um questionamento pela perspectiva do torcedor, mas que também ainda tem uma dificuldade muito grande de pautar essas questões que a gente coloca aqui no debate de forma potente, de forma que influencie de fato a configuração desses estádios que estão sendo construídos para o Maracanã. A intenção hoje aqui passa por aí, né? Passa por a gente se olhar, a gente ouvir o que está sendo colocado pela mesa, a gente vai abrir para perguntas agora, mas da gente saber também que tem gente que está se mobilizando. O Comitê Popular da Copa é um espaço aberto, que está questionando isso. A gente tem os 11 pontos da campanha para o Maracanã que estão na internet, que falam sobre diversos aspectos que devem ser levados em consideração para o estádio. A gente tem esses movimentos de torcedores que também são abertos, e a intenção é que a gente acabe com esse marasmo, com essa tristeza de que tudo já foi feito, tudo está consumado. A intenção é que a gente comece a se articular cada vez mais, as pessoas aqui acreditem que é possível que as políticas públicas sejam influenciadas pela nossa mobilização, pela nossa participação, pelos debates que a gente leva até o poder público, né? Absurdos como esse, que foram feitos no Maracanã, não podem passar sem que a gente tenha consciência de que a gente influencia nesse processo, né? Então, assim, no caso específico do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas, a gente tem uma consonância aqui nas falas, mas a gente questiona fundamentalmente que o Maracanã seja sob gestão pública, como forma de garantir que a população tenha alguma ingerência na gestão do estádio. A gente questiona fundamentalmente os preços dos ingressos também, isso foi colocado com muita clareza nas falas, né? Amanhã o Flamengo joga e os ingressos estão vendidos porque teve uma promoção, isso está óbvio, os estádios só lotam, só voltam a encher os estádios se a gente tiver um preço acessível. Os exemplos aqui colocados estão muito claros, e a gente tem que ter uma configuração arquitetônica desse estádio que respeite a nossa forma tradicional de torcer, com espaço para quem quer ver o jogo sentado, mas com espaço para quem quer ver o jogo em pé também, fazendo as coreografias tradicionais das arquibancadas, que só são possíveis em espaços onde a gente tem a locomoção. Então, assim, cadeira não funciona. E existe modelo, sim, o modelo alemão está aí para ser olhado, né? Então, é fundamental que as cadeiras do Maracanã fossem removíveis nos espaços reservados a esses setores populares. E isso só vai acontecer se a gente tiver um caldo engrossando de pessoas que estão questionando isso, estão debatendo isso, né? Assim, a gente tem um edital prestes a sair, segundo os anúncios do governo, mas que ainda não saiu, um edital de concessão, de privatização. Então, assim, quanto mais a gente conseguir pautar isso, quanto mais a gente conseguir se mobilizar, mais é possível da gente influenciar nesse processo, né? A gente tem um edital que saiu para compra de cadeiras, eu não sei se vocês acompanharam. O edital tem sérias suspeitas de fraude. A vencedora da compra das cadeiras do Maracanã foi a Giroflex, que é uma empresa brasileira, mas que é ligada a uma empresa alemã. O resultado da licitação, o resultado do edital, foi divulgado por essa empresa alemã antes do Estado. Então, assim,
tem possibilidade da gente entrar com ação no Ministério Público, derrubar essa compra das cadeiras, pautar a questão de colocar as cadeiras removíveis. A gente tem espaço para isso, mas para isso a gente tem que ter mobilização. Eu acho que esse é o sentido desse encontro, esse é o sentido dessa troca de ideias, e eu acho que é nessa perspectiva que a gente abre para o debate agora. Vamos fazer uma sequência de quatro perguntas, e bem, o microfone está aberto para quem quiser falar. Boa noite, sou Felipe, sou membro do Comitê Popular da Copa da Olimpíada também, geógrafo. Queria falar um pouco, parabenizar a mesa, a iniciativa do comitê, todos os palestrantes, pegar um pouco do que foi falado dessa saudade do Maracanã, do futebol, que eu ouvi dos meus avós, do meu pai, e sempre pensei que o futebol ou que o Maracanã, na época deles, fosse algo melhor. Mas eu vejo pessoas de 18, 20 anos que já têm saudade do Maracanã e do futebol, como se via no Rio até pelo menos 2007, mais ou menos. Eu concordo com o que foi falado, que o Gustavo falou. A maneira do brasileiro, do carioca, torcer está muito atrelada às condições dentro dos estádios e também às condições fora dos estádios. Ele falou das cadeiras, da disposição das cadeiras. O Cris falou da questão da marquise e da acústica. O jeito do carioca torcer, o grito das torcidas no Engenhão não faz tanto sentido. Não, é um estádio longe, é um estádio vazado e tudo, não tem a mesma pressão. Mesmo nessa perspectiva da elitização do futebol, da elitização do Maracanã, em 2000 eu fui, sendo botafoguense, num jogo do Vasco, o Vasco e Manchester, para ver o bom futebol ali. Paguei, não sei, na época, como estudante, em torno de 40, 50 reais. Vi um bom futebol, as finais ficaram cheias daquele campeonato. No Pan-Americano, vi jogo masculino e feminino. O feminino estava cheio, o masculino não estava. O feminino foi no Maracanã e o masculino no Engenhão, com ingressos caros. E, não sei, 2007, Copa do Brasil, cheguei a pagar R$ 1,50, promoção do leite condensado, não sei, para Botafogo e Atlético, 50 mil pessoas no Maracanã. E é recente isso. Então, eu acho realmente isso que o Gustavo falou. A gente tem que pegar nas questões que ainda são reversíveis. O Maracanã não está aplicando o futebol brasileiro, o Engenhão, não está aplicando ganho em nenhuma dessas esferas. Se for falar num futebol elitizado, não está sendo bem feito uma gestão de estádio que arrecade. Se eu colocar preço a R$50 e botar 10 mil pessoas no estádio, você vai arrecadar menos que você botar 30 mil pessoas pagando metade, gerando receita com bar, com estacionamento, com tudo isso. O jogo mais cheio aqui do Rio no campeonato foi a estreia do Seedorf, por causa de um ídolo, por causa de uma ocasião especial. E falando agora fora do estádio, que eu falei, a cultura do carioca de vir de carro ou vir de ônibus para o Maracanã foi modificada com o choque de ordem, com você não conseguir parar o carro perto do estádio. E no Engenhão, que já foi feito para você fazer o acesso de transporte público de trem, você não tem condições propícias para isso. Não pode um jogo terminar às 6 horas da noite, você tem um trem às 6 horas da noite, depois só 10 para as 7 da noite. Então, acho que é fácil também. Sei que não é a posição do Mauro e de muitos companheiros dele da ESPN, mas é fácil, às vezes, a gente ver no Bem Amigos lá, o cara de 70 anos sentado na cadeira falando: a torcida não vai no estádio, não vai de trem e tudo, mas ter que ficar esperando 1 hora para pegar o trem em condições ruins e depois não ter integração com o metrô, acho que são coisas importantes para a gente pautar no comitê e fora do comitê também. Gente, eu vou marcar 3 minutos para as perguntas. Eu vou pedir para a gente também ser claro no endereçamento das perguntas, tá? Eu quero falar com o Mauro, parabenizar a mesa. E, Mauro, aproveitar que você é de um grande canal que tem muitas pessoas que acompanham,
sobre para evitar elefantes brancos no futuro, na Amazônia, no Natal, em Cuiabá. Se você acha legal a ideia de fazer igual a Champions League, de a final da Copa do Brasil, por exemplo, ser todo ano em um lugar para atrair pessoas, entendeu? Movimentar a economia. E eu gostaria de saber o que você acha dessa ideia que eu estou sugerindo. Tá. Oi, boa noite, meu nome é João. Vocês falaram, especialmente você agora, Gustavo, né, sobre mobilização, e o Eric tinha falado no começo sobre a campanha que, acho que eram 2 jornais, né, na época da inauguração do Maracanã, que aconteceu. E a gente não vê a mobilização que se faz necessária, né, eu acredito. Boa noite. A minha pergunta é sobre Ricardo Teixeira, né? Porque tudo que a gente falou aqui envolve o Ricardo Teixeira e o desejo dele de um dia poder ser o presidente da FIFA, né? E com todo o escândalo que deu, ele acabou sumindo até para poder se proteger. A minha pergunta é, por onde anda o Ricardo Teixeira, né? Até se sabe que ele está recebendo um salário como consultor da CBF, mas como está sendo a atuação dele nos bastidores ainda? Acho que vamos fazer esse... Tá, fechamos então 5 perguntas. Então. Pergunta para o Mauro César mesmo, já vou... você estava falando que você faz parte do veículo de comunicação que te permite falar, ser crítico a todo o processo. A gente sabe que o processo não é só o estádio, mas também muito do entorno, o Célio de Barros, o Júlio Delamare, tudo está envolvido, inclusive a presença aqui do pessoal da Aldeia Maracanã, do antigo Museu do Índio, também não é à toa, por conta de todo o processo que envolve a questão do Maracanã. Mas o que eu queria te perguntar é assim, qual o papel que essa imprensa mais livre, mais independente, pode cumprir para barrar esses processos de privatização, de elitização, e principalmente por uma questão de humanização de todo o processo, que eu acho que é o que a gente às vezes deixa escapar um pouco, mas o processo é muito pouco humano, muito técnico e muito pouco humano, que não leva em consideração toda a nossa identidade com o estádio, mas também toda a referência que o carioca e o povo brasileiro tem com a região do Maracanã e, principalmente, quem está no entorno sofrendo diretamente os impactos da obra, como o pessoal da Aldeia Maracanã e a comunidade do Metrô Mangueira, que deve estar saindo de lá para ir para outro lugar, para dar lugar a 10 mil carros, que numa Copa que se dizia sustentável, 10 mil carros dentro do estádio, eu acho que pouco sustentável ela fica, né? Vai ser uma poluição danada. Mas qual o papel que essa imprensa mais livre pode cumprir para impulsionar essa luta contra a privatização e pela humanização do processo aí do Maracanã? Bem, primeiro eu queria falar da questão do trem. Frequentemente eu tenho falado sobre essa questão de baixo público. Eu acho que tem 2 coisas aí. Tem a dificuldade do acesso e tem um certo comodismo. Talvez algumas pessoas se aborreçam com o que eu vou falar, mas eu acho que o brasileiro ele não é tão apaixonado pelo futebol como a gente fala. Acho que o brasileiro ele gosta de ganhar. Ele só vai, salvo exceções, na boa. Isso tem que mudar. A relação do torcedor com o time não pode ser a relação do cara que vai ao cinema porque leu uma crítica e alguém disse que o filme é bom. Ou você ama seu time ou você não ama seu time. Eu acho que é assim. Eu penso dessa maneira. E eu acho que nisso, nós aqui no Brasil, andamos para trás nos últimos anos. O torcedor virou um cara que fica no boteco tomando cerveja e vendo o jogo. E as pessoas falam, não vou porque o time é ruim. Se você for torcedor só vai ao jogo quando o time é bom, coitado desse time, né? E aí vale para todas as torcidas, e aqui no Rio a gente está vivendo um momento de público muito baixo, em parte por conta de ingresso, sem dúvida alguma, em parte por conta da dificuldade de acesso, e em parte, acho, também por um certo comodismo. Acho que tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. E sobre o trem, sempre que eu falo isso lá nos programas lá da TV,
o pessoal começa a entrar em contato pela internet, começa a falar da dificuldade, isso que você disse, né? Fiquei 40 minutos esperando pelo trem e tal. Se você for um jogo, sei lá, no campo do Chelsea, acabou o jogo, você sai, tem um metrô do lado do estádio. A plataforma está lotada, vem um trem, leva todo mundo, enche a plataforma, vem outro trem, leva todo mundo. É óbvio que os caras montam um esquema especial porque a demanda é especial. 41 mil torcedores vão sair do estádio, desses 41 mil, digamos que 30 mil vão pegar o metrô. Então eles se preparam para isso. Aqui, obviamente, pelo relato de vários torcedores, eu não fui ainda ao Engenhão de trem, já fui a trabalho, já fui por minha conta ver jogo, mas não fui de trem. Pretendo fazer isso até para sentir na pele como é que é. E poder falar com mais propriedade. Não tive a chance ainda porque eu não estou morando aqui no Rio, né? E nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, mas enfim, eu já sugeri e já está sendo feita uma matéria sobre isso, tá? É uma matéria um pouco trabalhosa, que a gente quer fazer um negócio completo, indo a diferentes jogos, com demandas diferentes e enfim, acho que em breve você vai poder ver lá na ESPN essa matéria. Tentando mostrar e até, se tudo correr como eu imagino, até questionando os responsáveis por isso, né? Porque tem uma empresa, né? A gente falou de privatização do Maracanã, aquilo lá foi privatizado também, né? Quer dizer, é mais engraçado isso. Há demanda, né? Porque tem, sei lá, um jogo como o de amanhã, 40 mil pessoas vão sair às 11 e tal da noite do estádio. E o cara não vai pôr o trem, ou vai pôr o trem. Tem que colocar o trem, né? E aí tem um outro aspecto que é importante também. Tem gente que fala, mas é um absurdo, tem que colocar o trem, tem que colocar a polícia. As pessoas têm o direito ao lazer. E cabe ao Estado e aqueles que hoje têm como seus próprios negócios aquilo que antes era do Estado, prestar o serviço à população. O camarada não tem que ter o trem só para ir para o trabalho, ou para a faculdade, ou para o colégio. Ele tem o direito ao lazer também. E o policiamento tem que existir em torno do estádio, como tem no carnaval. Então, assim, eu não gosto de carnaval, então carnaval o pau pode cantar que não pode ter polícia na rua porque eu não tenho que pagar o policial. Não existe isso. Se há uma grande concentração de pessoas, seja porque tem o carnaval, seja porque tem um jogo de futebol, seja porque é um domingo de sol, a praia está cheia, seja porque tem a parada gay, não importa o motivo. Tem que ter transporte, tem que ter serviço público, tem que ter policiamento. Isso é uma coisa meio que óbvia. No mundo todo é assim. Aqui a gente discute muito isso, que eu acho até uma discussão meio sem pé na cabeça. A questão das finais nos elefantes brancos, acho que solucionaria por um dia, né? Então vamos imaginar que a final da Copa do Brasil 2014 seja lá em Manaus. Vai ser uma grande festa em Manaus, os caras vão lotar o estádio, mas e nos outros dias, nos outros 364 dias do ano? E lógico, vai ter que ter um rodízio, um ano em Manaus, outro ano em Natal, outro ano em Cuiabá. E outra coisa, né? Seria apenas uma tentativa dos caras viu como é que o estádio serve para alguma coisa? E, na verdade não serve. Não serve. Tanto que, quando venderam essa ideia dos estádios da Copa do Mundo, falavam, não, porque vai ter dinheiro privado e tal. Nenhum empresário é maluco de querer construir um estádio para 45 mil pessoas em Cuiabá. Apareceu algum? Não apareceu ninguém. Em Manaus, menos ainda. Por quê? Nada contra as cidades, é porque não tem futebol lá. Não tem time na Série A, na Série B, na Série C. Quer dizer, são cidades, são estados onde o futebol ele é sempre profissional praticamente. Então você não vai ter público para isso. E lá as pessoas torcem para times de outros estados. Então, realmente não tem muito sentido, né? É um negócio meio sem lógica. O Ricardo Teixeira tem Boca Raton, né? Está lá na Flórida. Está lá, né? Agora, o que ele está fazendo não tem a menor ideia. Né? Porque eu não... sem dinheiro ele não deve estar, não, porque viver lá deve ser meio caro. A gente tentou fazer uma matéria sobre isso, um repórter nosso estava lá por uma outra razão, aproveitou e foi até o local, foi na portaria do condomínio dele, foi barrado devidamente, é claro que ele não ia falar com a gente, que ele não fala com a ESPN. Ele, quando vê o microfone da ESPN, ele empurra, sai de perto, ele não fala. Então, a gente só conseguimos mostrar o lugar, que é um condomínio sofisticado, né, uma praia e tal, bacana, aquela coisa toda. Ele está lá e... Segundo, acho que a Folha de São Paulo que fez essa matéria, né, que algum tempo atrás ele recebe um salário como consultor da CBF. Está lá. Simples assim, né? Agora, foram feitas várias matérias com relação ao Ricardo Teixeira, né? Você perguntou do papel da imprensa nesse contexto. A imprensa não tem poder de polícia, né? A imprensa pode apresentar os fatos. Vou te dar um exemplo. Não sei quem de vocês aqui viu a reportagem excelente que a Gabriela Moreira, nossa repórter aqui no Rio, e o Lúcio de Castro fizeram sobre Patrícia Morim. Patrícia Morim empregou, segundo essa reportagem, né, que foi ali apresentada com todas as provas, diário oficial e tudo, 25 pessoas
ligadas ao Flamengo durante esse período em que ela é vereadora, né? Ela está, acho que, no 3º mandato. 25 pessoas. Então, em determinados momentos, diferentes momentos, ela colocou gente ligada ao Flamengo no seu gabinete. Não é proibido, mas não é algo, creio eu, do qual ela possa se orgulhar. A gente apresentou. Aí, né, tem eleição para o Flamengo, para quem é sócio, e para vereador, para quem é eleitor na cidade do Rio de Janeiro. Ela é candidata nas duas, né? Aí está com vocês, né? Eu acho que é por aí, né? E, enfim, acho que é isso. A imprensa, até sobre as remoções, fizemos lá, o História do Esporte fez matéria sobre isso, mostrou tudo, explicou didaticamente o que estava acontecendo. Agora, a imprensa não tem poder de polícia, a gente não pode fazer muito mais do que isso, eu creio. A gente pode insistir, acho que lá na ESPN a gente procura fazer isso, a gente faz isso com uma frequência até grande. Infelizmente, nem todos os veículos têm essa conduta. Eu quero sempre fazer a ressalva que existem companheiros que gostariam até, de repente, de poder assumir uma postura um pouco mais crítica, mas nem sempre você trabalha num lugar que te permite isso. E aí, se amanhã vocês me verem falando só de futebol, só de campo e bola, tenho certeza de que alguma coisa mudou, seja lá ou em outro lugar, né? Porque às vezes você não tem a possibilidade de falar. Se você fala, te calam de uma forma ou de outra. Isso em qualquer segmento. Alguém acha que um repórter de política escreve no jornal aquilo que ele quer? Tem um editor, tem um dono do jornal. É assim, não é no Brasil que é assim, no mundo é assim. No mundo todo é assim. Então, a imprensa que tem independência, acho que ela tem que procurar fazer esse papel de mostrar, denunciar, apresentar os fatos, pôr o dedo na ferida e ajudar a formar opinião, né? E aí o Ministério Público pode fazer, de repente, alguma coisa em cima desse tipo de reportagem, né? Ele pode tomar alguma atitude. Muitas vezes ele faz isso, em outras não, aí, enfim, é uma outra questão. E se a gente está falando de mobilização, isso diz respeito muito ao debate que tem sobre democratização da comunicação aqui, né? Eu acho que algumas pessoas devem estar por dentro desse debate, importantíssimo. Como se mobilizar, como influenciar a imprensa, eu não tenho essa resposta, assim. O que eu tenho é uma pergunta constante, assim, né? Quer falar? João, é o seguinte. Eu acho que você já tocou na questão aí, quer dizer, a imprensa brasileira ela passou por profundas mudanças ao longo desse tempo, né? Estamos falando de 60 anos. Agora, na época, era comum os jornais tomarem partido, era comum os jornais assumirem, os órgãos de imprensa em geral, né, assumirem um lado numa discussão, né? Hoje em dia, com exceção, e eu faço essa exceção, não é porque o Mauro César está aqui, mas quem acompanha jornalismo sabe disso, né? A ESPN é uma exceção, porque geralmente os órgãos de imprensa eles se posicionam como imparciais, né? Mas no fundo a gente sabe que eles não são imparciais. Então a diferença que eu vejo é que, primeiro, havia um racha maior entre os órgãos de imprensa na época, e segundo, eles tomavam partido. Tomavam partido politicamente em torno de diversas questões. E o projeto do Maracanã, e o projeto do estádio, na verdade, foi só um dos momentos em que a imprensa se dividiu e os jornais tomaram partido, né? Isso hoje a gente se consegue ler nas entrelinhas muito claramente, mas se você for conversar com um editor, né, ele vai falar, não, nós somos imparciais, mas não mostra os dois lados da questão, dificilmente, né? Então, acho que essa é a principal diferença, e isso tem tudo a ver com uma mudança de estrutura da imprensa, tal, enfim, é um papo mais complicado, mas com certeza houve uma mudança e com certeza isso tá bem claro, assim, tomada de posição com relação a questões públicas. Só acho importante deixar claro que, com respeito à mobilização, é importante a gente estar se reunindo e pensando, né? O Comitê Popular da Copa tem feito isso e a gente já tentou diversas estratégias, desde
manifestações públicas, atos de rua, já escrevemos artigos, já fizemos documentação, temos um dossiê com diversas violações praticadas para a Copa, para as Olimpíadas, né? E ali está contemplada a questão do futebol, da elitização do futebol. Agora, o que eu acho que falta é justamente dessa visibilidade maior, né, dessas questões. Né? Se por um lado a gente tem uma ESPN combativa, se por um lado a gente tem alguns repórteres cavando as nossas pautas em alguns momentos, em outros veículos, a gente tem uma unanimidade falsa, né, de que tudo está correndo nos conformes. Né? Se você entra na página do Lance hoje, você vê lá na página do Lance, tem uma página sobre o novo Maracanã, que é uma página quase festiva, e não é uma crítica ao Lance, assim, é uma crítica, de certa forma, a essa concepção que ficou nos meios de imprensa de maneira generalizada, de que está tudo sendo feito nos conformes. A gente sabe que tem interesses econômicos muito grandes aí por trás, né? A gente sabe que não é algo à toa, mas especificamente com relação ao Comitê Popular da Copa, a gente se reúne todas as terças. Uma terça é reunião plenária, na outra terça a gente faz uma reunião de grupos de trabalho, um dos grupos de trabalho é justamente para discutir o Maracanã. Todos são convidados, são reuniões abertas. As reuniões estão acontecendo no Sindicato dos Engenheiros, que é Rio Branco 177, ali próximo a Cinelândia. 277, perdão, é 17º andar? 17º andar. São reuniões abertas, onde a gente está pensando, nesse grupo de trabalho do Maracanã, formas de conseguir colocar esse debate de forma mais potente. Uma das coisas que a gente está pensando é justamente fazer uma publicação, convidar nomes de visibilidade para escreverem textos com relação a essa matéria. E eu já faço público aqui um convite nosso para o Mauro César para contribuir nesse processo, para a gente estar conversando e vendo a possibilidade de colocar esse debate de forma mais potente, como eu estava falando. A professora Maria Luísa, ela quer dar um recado, fazer uma fala. Olha, eu acho importante dizer que nessa parceria que a gente está fazendo, né, eu acho que essa deva ser a nossa primeira reunião. Eu estou propondo que a gente possa fazer aqui mais um lugar dessas discussões, que se vocês precisam de um lugar maior, parece que foi o caso dessa vez, não foi isso? Então, estou me propondo a continuar essa parceria com vocês. A complexidade desse assunto não dá para a gente resolver hoje aqui, mesmo porque eu já estou recebendo um sinal vermelho que o uso da sala já está expirando o tempo da gente usar a sala, porque tem um horário para fechar. Então, eu estou propondo a vocês que a gente continue essa parceria, que a gente faça mais debates dessa natureza, que a gente produza mais vídeos, mais possibilidades da gente levar essas informações daqui para serem consumidas indiscriminadamente pela sociedade, bote no YouTube, faça reportagens com ele, enfim, que a gente tenha como é que chama? Um espaço grande de luta e que ele seja de todas as formas. Porque isso que a gente está ouvindo falar do Maracanã é uma coisa que o prefeito, o governador, o governo do Estado, a FIFA, estão fazendo com a cidade do Rio de Janeiro e todas do Brasil que têm interferência. Bota abaixo, é isso. Em Manaus já teve o bota abaixo, em Recife já teve. Em vários lugares, as pessoas estão virando assim, verdadeiras pessoas nômades no seu jeito de viver, porque o espaço delas está sendo ocupado pela desculpa, né, dos mega eventos esportivos, e aí você está transformando a cidade e violando a cidadania das pessoas. Aqui eu estou vendo que a gente tem dois assuntos importantíssimos. A gente tem que considerar a situação dos índios e fazer uma discussão sobre isso. Eu sei que já tem gente trabalhando mais profundamente, e ver como é que a gente pode atuar aí e continuar resistindo cada vez mais com esse tipo de ação responsável e crítica que a gente está fazendo hoje aqui. Eu não estou despedindo de vocês, eu acho que a mesa se despede, né? Mas eu gostaria que a gente fosse bem rápido, porque o pessoal que trabalha aqui precisa fechar essa sala às 10 horas da noite. Infelizmente, acho que
procura a gente, conversa. De o quê, Tor? De boicote? Terça-feira, chega lá no Sindicato dos Engenheiros e a gente conversa. Eu tenho dúvidas sobre boicote. Acho que mexer com paixão de torcedor é difícil você dizer dele não ir para o estádio. Mas acho que é interessante, eu acho que a proposta é essa, da gente pensar formas de trabalhar isso e de lutar por esse Maracanã público popular. Eu vou passar para as considerações finais. Bem, a gente tem que sair logo, enfim, agradecer a presença de todo mundo até agora, eu acho que isso é legal, né? Até agora tem a galera aqui acompanhando e, enfim, eu reitero o que o Gustavo falou, quanto mais vocês puderem se juntar a essas iniciativas, como a do Comitê Popular, ou da Associação Nacional dos Torcedores, da Frente Nacional, enfim, melhor, porque não basta ficar aqui no debate, a gente tem que levar à frente e tem que dar continuidade a essa reflexão crítica no campo da ação. É isso. Bom, não dá só para pensar nessa coisa em termos econômicos, como mostramos, maior parte cultural. E se avaliarmos os investimentos da Copa, os estádios são 12% dos investimentos totais do governo federal. Então, começando com o estádio, podemos pensar na cidade. Então, nossa cidadania tem uma expressão maior nos estádios. Nossa coletividade, a identidade nacional, pessoal, estadual, de time, nasce nos estádios. E se perdemos esses lugares como lugares populares, nós perdemos mesmo. Então, temos que pensar nessa linha. Bem, quero agradecer o convite, agradecer a presença da galera que esteve aqui. O tema é muito complexo, né? Daria para ficar discutindo isso aqui durante um dia inteiro, então a gente tenta sintetizar, acaba passando uma coisa ou outra. Você falou de Gelsenkirchen, é um pouco tarde para isso, mas acho que é legal lembrar, para quem não sabe, contar, que no estádio de Dortmund, antes da Copa de 2006, eles também queriam derrubar o estádio, eles também queriam acabar com o estádio do Borussia, e os alemães não deixaram. O estádio foi reformado, recebeu os jogos da Copa do Mundo, inclusive o jogo do Brasil, né? E o Estádio Olímpico de Berlim, que foi o estádio da final, que é o estádio da Olimpíada de 36, eles queriam fechar aquela ferradura, atrás de um dos gols tem o local onde ficava a pila olímpica, alegando que aquilo lembrava o nazismo, que foi o estádio do Hitler, né? Apareceu na Olimpíada, aquela coisa toda, enfim. E os alemães falaram, não vamos fazer isso. E não fizeram. A diferença é que a negociação, infelizmente, da FIFA com alemães, eventualmente ingleses ou franceses, me parece que é um pouco mais dura do que com os sul-africanos, brasileiros ou russos. Então, a Copa do Mundo ela migra para esses lugares, como o nosso país. E eles conseguem aqui fazer tudo o que eles querem. Tudo. A própria cerveja, que é até um tema bem polêmico, né? Se pode, não pode, enfim, mas nem se discute a questão. Até porque na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, se vocês forçarem um pouquinho a memória, vocês vão lembrar, toda hora que tinha um corte de câmera do campo, uma bola saiu para a lateral, mostra o torcedor, vira e mexe, aparecia um cara tomando cerveja. Eram umas garrafinhas da Budweiser que pareciam de vidro, mas eram de plástico, né? E até aquilo foi, até do ponto de vista da propaganda dos caras, foi muito bem sacado, né? Porque ao invés de colocar num copo, eles fizeram aquela garrafa plástica, né? Que não foi inventada por eles, já existe, mas usaram aquilo e foi uma maneira de fazer um tremendo merchan, né? Não sei nem se, talvez até aquilo tenha encarecido o produto, de maneira que tenha diminuído a margem de lucro deles na venda, não sei, estou aqui especulando, mas o retorno foi fantástico, né? O mundo inteiro viu as pessoas espontaneamente fazendo propaganda da cerveja, porque o cara vai lá no estádio, compra cervejinha e tal, isso vai se repetir naturalmente aqui no Brasil. Tá? E, enfim, e dizer que quem quiser trocar ideia sobre isso, na medida do possível eu procuro responder, no Twitter é Mauro César ESPN, e no meu blog também, né? E lá tem muita coisa sobre
Copa do Mundo, as minhas opiniões, algumas informações e as entrevistas que eu acho muito saborosas da dona Márcia Lins e do seu Luiz, lá, não sei das quantas, que eu não lembro o nome dele, o engenheiro aí da EMOP, tentando explicar essa aberração que foi feita aí no nosso Maracanã. Obrigado a todos. Uma pena que a gente não pôde ter mais debate, mas em função da hora, agradeço.